esse culto, nós viemos aqui para adorar Ele essa noite. Senhor Jesus, viu? Senhor Jesus, Senhor, obrigado. quero consagrar ao Senhor esse culto, Pai. Peço ao Senhor que venha fazer presente em nosso meio. Peço ao Senhor que venha conduzir esse culto, Pai. Que o Senhor tome a frente desse culto. Que o Senhor seja a boca aqui, Senhor, de cada servo e serva do Senhor que passar aqui nesse altar, Pai. Que o Senhor venha nos encher com a sua presença. Que nós venhamos ouvir a voz do Senhor aqui essa noite, Pai. Peço ao Senhor que fale conosco, Pai. Com cada um aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que nós venhamos consagrar ao Senhor tudo o que fazemos. Seja a nossa casa, seja o nosso lar, seja a nossa família. O Senhor esteja na direção de tudo, Pai. Porque o Senhor é o dono de tudo, Pai. E sem a presença do Senhor nós não somos nada. Então eu peço ao Senhor, venha fazer presente em nosso meio. Venha, Senhor, ministrar a Tua palavra no nosso coração nessa noite. Que nós venhamos aprender essa noite. Nós venhamos sair aqui renovados com a Tua presença e com a Tua glória. E que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado, Pai. Não só hoje, mas para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? É bênção. Glória a Deus. Irmãos, então mais uma noite nós estamos aqui para adorar ao Senhor, né? Todo aquele que respira louve ao Senhor. Mas hoje é uma noite também de consagração. Consagração dos dizimistas e ofertantes. E o que é consagrar? Consagrar é se entregar, se dedicar, seja em recurso ou seja para a nossa própria vida. A palavra do Senhor diz que tudo que nós consagrarmos ao Senhor, tudo, consagra ao Senhor tudo. Então nós temos que consagrar ao Senhor tudo. E quando nós consagramos algo ao Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, tudo que eu tenho é para te glorificar. Senhor, tudo que eu tenho é para servir na sua obra. Seja em recurso ou seja na minha própria vida. Talvez nós pensamos assim: eu não trouxe recurso, eu não trouxe nada. Não, você trouxe. Você está ofertando o seu tempo essa noite. Oferte a sua vida ao Senhor. Porque nós temos que consagrar a nossa vida ao Senhor, porque nós fomos criados para fazer a obra do Senhor. E tudo que você vai fazer para o Senhor, tudo que você vai trazer à casa do Senhor, você tem que consagrar. Então consagre a sua vida ao Senhor, porque a sua vida você foi criado para fazer a obra do Senhor. A sua família foi criada para servir o Senhor. Consagre a sua família no altar do Senhor. Consagre o seu ministério ao Senhor. Seu ministério foi criado para servir o Senhor. Sua casa, seu trabalho, sua família, seu dízimo, sua oferta é para a obra do Senhor. Muitas das vezes nós trazemos nosso dízimo, a nossa oferta à casa do Senhor e nós nem sabemos, mas naquele mês, naquela semana, talvez o seu dízimo, a sua oferta foi usado para comprar uma cesta básica para ajudar uma família. Talvez o seu dízimo, a sua oferta foi usado para fazer uma festa linda que a gente teve na igreja das crianças. Então tudo que você trazer à casa do Senhor, tudo que você fazer para o Senhor, faça com amor, faça com excelência. Porque quando você cuida das coisas de Deus com amor, Deus também cuida das suas coisas com amor. Quando você está fazendo a obra do Senhor, Deus está cuidando de você. Quando você está ajudando na casa do Senhor, o Senhor está cuidando da sua casa. Então tudo que você fazer, faça com alegria no coração, faça com amor. Traga seu dízimo para a casa do Senhor com alegria, com amor. Oferte a sua vida com alegria, com amor. Então que nessa noite nós viemos, não para trazer recursos, mas que nós viemos ofertar o nosso eu ao Senhor. Porque o Senhor não quer bens materiais, o Senhor não quer a nossa carne, Ele quer a nossa alma, Ele quer reconhecer o nosso coração. Então consagre ao Senhor a sua vida essa noite. Talvez você não entregou sua vida para Jesus. Essa é a noite de você se entregar ao Senhor e deixar Ele te usar, deixar Ele te capacitar, deixar Ele entrar na sua casa, deixar a salvação chegar na sua casa. Então, irmão, consagre ao Senhor.
tudo que você faz, que você será bem sucedido. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Quer ser bem sucedido? Consagre ao Senhor tudo que você faz. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu passo a oportunidade com o grupo de louvor. Aleluia. Vamos aprender a igreja uma paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tá fraquinho, né, gente? Vocês estão cansados? É calor? Tá difícil. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Vamos ofertar o Senhor nessa noite. Se você não tem material para ofertar dinheiro, mas se você oferta o teu coração, oferta a tua vida, oferta a Ele o teu louvor, adora Ele com o teu coração, entrega para Ele nessa noite teu coração contrito, com presença dele, para adorar e exaltá-lo e consagrar Ele, porque Ele, somente Ele, é digno de toda adoração e louvor. Amém? Vamos salvar o Senhor? Ele é maravilhoso. Você é
Aleluia, Espírito de Deus. Oh, glorificado Deus.
Louvado seja o Essa seu nome. semana, quando eu estava escutando louvores, o Senhor falava comigo: por que me indicas o amor do homem? Por que me indicas o amor do homem? Porque eu te amo tanto que tu não tem olhado para mim. Aleluia. Eu tenho feito tudo por ti. Glória a Deus. Você não tem me amado como amo. Aleluia. Ela me quebrou. Glória a Deus. O Senhor diz que mesmo profundas áreas, Deus me ama. Aleluia. Ele está pronto para me perdoar e me restaurar. Basta somente aceitar. Aleluia, Deus. Aquele desfez. Glória a teu nome, Jesus. Filha amada. Aleluia. Mesmo antes de nascer, eu já te conhecia. Eu já te amava no meio da minha mãe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Graça e paz, amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Graça e paz a todos, amém? Todos felizes com Jesus? Amados, estamos felizes esta noite de estarmos na casa do Senhor, podendo cultuar a presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro que escreveu o apóstolo Paulo, ao livro de Coríntios, capítulo 4, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Está escrito assim em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 10. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazidos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça fundar em ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa mera e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, não atentando nós para as coisas que vêm, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Sendo Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo, quando Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos de Corinto, que ele chama a atenção dos irmãos para que os irmãos possam estar
atento às dificuldades, os problemas que eles estavam enfrentando dia a dia, Paulo desperta a igreja de Corinto para viver de modo o qual o Senhor, o Deus, os tinha chamado. E muitas vezes o pessoal de Corinto também achava que quando eles se voltaram para Jesus, as tribulações, as dificuldades, os problemas da vida cessariam com a apresentação do requerimento de Cristo na vida deles. Mas a verdade é que nunca, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós buscamos a presença de Deus, nós vamos ser livres das tribulações, das dificuldades. E o apóstolo Paulo, quando ele está aqui envolto no campo da palavra, escrevendo aos irmãos, ele simplesmente fala algo tremendo para os irmãos. Ele fala de tribulação. Muitas das vezes nós pensamos que nós não podemos ser atribulados, que nós não passamos por tribulação. E o que é a palavra atribular? Quem é que nunca passou por uma tribulação aí? Quem é que nunca passou por uma tribulação? Foi atribulado? Você sabe o que é atribular? Você sabe o que está atribulado? Paulo, quando escreve esta palavra atribular, ele está referindo a alguma coisa como se fosse um amassamento de uvas. Quando nós estamos sob uma forte pressão, uma pressão tão forte de sofrimento ou de adversidade, quando nós encontramos muita dificuldade e nós ficamos oprimidos. Isso é tribulação, isso é passar por momentos assim. E todos, Paulo vai dizer ao Timóteo, que é o pastor, dizendo: Timóteo, todos quanto querem ser fiéis a Deus, passarão por tribulação, passarão por dificuldade, porque viver em Cristo Jesus é um exemplo de sofrer a humilhação, é de sofrer a tribulação. E Cristo vai dizer aqui, através do apóstolo Paulo, no Espírito Santo, que nós seremos atribulados, mas ele vai dizer: mas não angustiados. O que quer dizer? A angústia é uma aflição física tão forte, tão opressora, que nos faz afastar de Deus. E Deus, através do apóstolo Paulo, está falando que a tribulação, mesmo que ela produza todo esse tipo de desconforto, tanto espiritual como físico e como material, não pode nos abalar, não pode nos tirar, mas sofrer nós vamos, passar por ele nós vamos. Mas a questão é que isso aqui não vai parar aquele que está firmado no Senhor, não vai parar aquele que está na presença de Deus. Muitas das vezes você conversa com algum irmão, você fala com ele e diz: pastor, eu estou atribulado, eu estou passando uma situação que é difícil. Parece que o irmão está passando por aquela situação onde ele está sendo exprimido. Se você olhar essa situação, Jesus não vai ser exprimido como uma uva, mas ele vai ser exprimido como uma azeitona, que é uma forte pedra grande onde se moía as azeitonas para extrair o melhor do óleo. E lá no Getsêmani, Jesus vai passar por essa situação. Ele vai passar por esse momento tão forte na vida dele, onde ele vai começar a clamar a Deus, onde ele vai clamar ao Senhor, onde ele vai buscar a presença de Deus. E ele vai então ter que começar a ter no seu corpo físico, na sua vida física, ele vai começar a ter reações que a ciência diz que ele começa a suar sangue, e traz ali para ele um suor frio, onde sangue vai começando a sair dos seus poros, e ele passa por uma situação muito angustiante, de uma dor terrível, tanto na alma, no corpo e na mente dele, no psicológico. Portanto, ele fala assim: Senhor, se tem alguma outra maneira de eu ser livre desta situação, que o Senhor faça que aconteça assim. Quantas vezes, quando nós passamos por algum problema, por alguma dificuldade, ou uma preocupação que seja,
nós passamos a noite sem dormir, muitos não comem, muitos não têm paciência, muitos caem na depressão, na opressão, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é, mesmo que eu seja atribulado, a ponto de ser como espremido como uma uva, isso não pode deixar, isso não vai, quando eu busco Deus, não vai deixar eu angustiado, não vai deixar eu triste. As pessoas às vezes falam assim, no meu trabalho, João, eu não entendo o que acontece com você, porque você está sempre sorrindo, você chega para amanhã sorrindo, você vai embora sorrindo, você sai daqui brincando, as pessoas que se aproximam de mim, veem que eu vou tudo, levo tudo na brincadeira, tudo buscando a presença de Deus, porque eu sei o que Deus está dizendo, eu tomei posse desta palavra de Deus, eu posso estar sofrendo no meu corpo algum ataque, eu posso estar sofrendo no campo espiritual um ataque, mas eu sei que isso não pode trazer angústia para mim, isso não pode trazer nenhum tipo de dificuldade para mim, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá tentando me oprimir. Talvez Satanás fala, agora eu vou parar ele, agora eu vou deixar, ele não vai dar mais glória a Deus, agora ele não vai glorificar mais a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas é aí que nós devemos abrir a nossa boca, é aí que nós devemos abrir os nossos lábios e glorificar a Deus e bendizer ao Senhor. Muitas das vezes nós achamos que a tribulação nós estamos passando por ela é por causa de algum pecado, é Deus punindo a gente por causa de uma situação, mas muitas das vezes não é isso, é Deus nos colocando lá numa situação para que nós possamos observar o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Quantas vezes nós ficamos inertes, somos paralisados? Quantos de vocês, talvez como eu, já disse assim, agora eu vou parar, agora eu não vou fazer mais nada, eu vou deixar de ser obreiro, eu vou deixar de ser levita, eu vou deixar de ser instrumentista, mas acontece que você está aí de pé ainda. Por quê? Porque o Senhor tem sustentado a tua vida, é porque o Senhor tem nos sustentado. Muitas vezes você fala, eu não vou na casa de Deus mais, mas a verdade é que você está aqui ainda. Você sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre a sua vida, a mão do Senhor está sendo estendida sobre você. E eu posso trazer um texto aqui do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1, a partir do versículo 1, quando nós temos a visão dos ossos secos. A palavra de Deus vai dizer que Deus pega Ezequiel e com a sua mão ele leva ele no meio de um vale. E lá no meio desse vale está Ezequiel. E quando Ezequiel tem a visão da perspectiva do que estava acontecendo ao redor dele, vai dizer que ele viu, Ezequiel 37, 1, 2 e 3, está por aqui. E ele vai dizer que ele vê um vale cheio de ossos secos, onde não havia vida, onde não havia nada. E Deus faz uma pergunta para o profeta, dizendo assim: pode esses ossos viver, reviver? Pode esses ossos tornarem a ter vida? Quantas as vezes, irmãos, nós passamos por tribulações, por situações tão difíceis, que nós perguntamos: como é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida? Qual direção eu vou tomar da minha vida? E o Deus nesta noite traz a seguinte pergunta para você: pode você sair da situação que você está? Pode você mudar a situação que você está vivendo? Ezequiel está tão perplexo com aquela situação, ele está tão perplexo com aquilo ali, que a palavra perplexo significa que ele está com confusão, dúvida ou incerteza. Nós vamos ver que Paulo vai citar, estamos perplexos, que essa situação de dúvida, de incerteza, do que eu vou fazer, que caminho eu vou tomar, não é por isso que Deus pergunta: pode homem esses ossos reviver? Qual que é a resposta para ele? É o Senhor que sabe. Ezequiel, ele não tem uma certeza dentro dele do que poderia acontecer. Quantas vezes nós não temos essa certeza? Nós temos a dúvida
funcionar. Quando Deus pega Ezequiel, foi Deus que pegou Ezequiel e levou ele no meio de um vale. Foi Deus que colocou ele no vale. E quando nós vamos para o vale, eu quero dizer para você que Deus confia na sua capacidade. Se Deus te levar a alguma situação, seja ela extrema, ou qual você pensa que não há solução, ou que você tenha dúvida, ou que você seja oprimido, Deus ainda confia em você. Porque quando ele levou Ezequiel, ele confiava em Ezequiel. Mas Ezequiel responde para ele assim: olha, é o Senhor que sabe. Talvez Deus, eu conjecturando aqui com as minhas ideias, talvez Deus falou assim: ó Ezequiel, já que é eu que sei, já que é eu que tenho conhecimento, já que sou eu que tenho o poder, sou eu que tenho a graça, é eu que tenho a divina bondade, eu vou te dar uma direção. E Ezequiel, Deus vai falar com ele no versículo 4. Então ele me disse: profetiza. Aleluia. Profetiza, Ezequiel, no meio deste vale de ossos secos. Quando você pega o apóstolo Paulo falando aqui a Coríntios, ele vai citar uma citação dos Salmos que vai dizer: crie, por isso eu falei. Agora Deus está levando o profeta a não ficar mais em dúvida. Ele está levando mais ali o profeta agora a não ficar com incerteza. Ele está levando o profeta agora a não ter mais a desconfiança, mas ele está direcionando agora o profeta para que o profeta tenha uma certeza. E nessa certeza que ele tem, ele abre a boca. É isso que está faltando para nós, igreja. Não ficarmos aqui como os perplexos, porque muitos que estão perplexos estão desanimando. Quantas pessoas desanimadas! Mas a palavra de Deus me diz que eu, quando confio e tenho a direção de Deus, eu não vou estar desanimado, porque quando eu tenho a Deus, a certeza do que Deus está operando, eu não desanimo, porque eu creio e vou falar daquilo que Deus está dizendo. E o profeta vai dizer, então, Deus vai dizer, profeta, se eu que sei, então abra a boca e profetiza. Abra a boca e começa a falar. Porque, meu irmão, é uma coisa tão forte, que a ciência hoje está provando que o ser humano ele pode falar com o seu próprio corpo. Porque a mente negativa, ela traz coisas negativas, mas a mente positiva, ela traz coisas positivas. E a palavra de Deus no livro de Provérbios vai dizer assim: assim como você imagina que você é, assim você se tornará. Quando você olha, chega diante do espelho e começa a dizer que você está assim, assim, assado, daquela maneira você está trazendo para a tua vida. E nós precisamos entender do que Deus colocou em nós, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos para o nosso espírito, nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Então não há nada de diferente em nós somos mais que vencedores. E talvez você entrou nesta noite aqui com dúvidas, talvez você entrou nesta noite aqui desanimado, talvez você entrou aqui perplexo, confuso, com incerteza, mas eu quero dizer para você que Deus tem um direcionamento para a tua vida nesta noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não consigo penetrar na tua mente nem no teu coração, mas o Senhor que te criou, que sonda o teu coração, esquadrinha o teu rim, sabe o que você tem passado, tanto espiritualmente, quanto psicologicamente e como fisicamente, e o Senhor Deus está dizendo para você: profetiza sobre isso. Abra a tua boca e fala sobre isso. Eu estava dizendo para ele fora, pastor, suor no rosto, não é, eu estava chorando diante de Deus. Ela disse: coração aquebrantado diante de Deus. Eu disse para ele: eu fico preocupado quando eu não choro. Eu fico preocupado quando eu vou diante de Deus e o meu coração não consegue se abrir. Eu tenho uma preocupação muito grande porque me torno seco. E quando eu me torno seco de Deus,
Quando eu não tenho a água viva dentro de mim, as pessoas que estão ao meu redor também não vão ter o que beber. É como uma fonte que não tem água. É uma preocupação muito grande do que nós cristãos estamos oferecendo nesse mundo caído. É uma preocupação muito grande para que nós, que somos verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos entender o que temos para oferecer na bebida, na água viva para eles. E é necessário nós entendermos que nós podemos ficar perplexos, com dúvida, com incerteza. Isso é normal. O apóstolo Paulo está afirmando que nós vamos passar por isso aqui, olha, por tribulação, perplexidade, perseguição e abatidos. Isso é normal, porque eu não estou pregando para mim um super-homem e nem para uma mulher maravilha aqui, nem para um senhor incrível, mas eu estou dizendo para você que nós estamos falando de seres humanos. E se falar de seres humanos, quem conhece melhor você e eu é Deus. E Ele vai dizer que a igreja vai passar por essas circunstâncias da vida. É normal. Eu não tenho que chegar, alguém chegar para mim, pastor, orar para mim que eu estou fraco, estou com dúvida, que eu estou com incerteza. Isso é normal. Mas nós achamos muitas vezes, nós queremos esconder as nossas fraquezas. Nós achamos que somos esse super-homem. Quantas pessoas estão lá fora hoje aqui porque não tiveram coração, né, a alegria ou a vontade, ou não tiveram aquela capacitação de chegar e abrir com alguém, de pedir ajuda para alguém, dizer que é fraco. E nós precisamos buscar ajuda um dos outros, nós precisamos buscar ajuda nos irmãos, nós precisamos nos apoiar uns nos outros. Porque se nós não nos apoiarmos uns nos outros, nós ficaremos sozinhos. E sozinhos na batalha é muito difícil. Mas eu quero dizer para você que a palavra desanimado é uma pessoa que está assim, repulso, sem esperança. Quando a pessoa entra no desânimo, ela está dizendo, eu estou sem esperança. Eu não estou com esperança mais nas coisas. Ela está desesperada. Quantas pessoas você já pegou pela rua assim? Quantas pessoas você já pegou pelo trabalho assim? Quantos da sua família estão assim? Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos fracos. Nós somos fracos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito linda. Por isso temos esses tesouros guardados em vasos de barro. O tesouro aqui é Cristo, é o Espírito Santo, é a graça, é a vontade de Deus, e está dentro de um corpo fraco, afligido. Mas quando nós temos essa ligação com Deus, nós vivemos bem. Muitas vezes você fala assim, pastor, eu posso ficar até desanimado, fraco, é porque eu não tenho ninguém comigo. Eu quero trazer um exemplo para você, que não é o ambiente que você está. Se você pegar Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, vai falar dos dois fundamentos. E nos dois fundamentos vai dizer que uma casa edificada numa areia, que não tem alicerces, que não tem nada firmando ela. Quando você pega esta igreja, ela tem um alicerce, só eu não estou passando que ela tem um alicerce. E no capítulo 24 vai dizer, Mateus 7, 24, vai dizer que existem dois tipos de casas que foram construídas em terrenos diferentes. E aqui está uma obra que Deus está dizendo que não é o construtor que está fazendo, é eu que estou fazendo. Que uma casa edificada
que foi edificada sobre a rocha. É eu que edifico a minha casa espiritual, não é o pastor. Eu vou te mostrar isso. Quem edifica a sua casa é você, não é o pastor. Não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho. É você que edifica a sua casa. E a casa que eu estou falando não é casa de 4 paredes, é essa casa aqui. Porque tem muitos irmãos e muitos deles ainda não vêm no domingo, só vêm no domingo da ceia. Não vêm no culto e automaticamente em casa também, às vezes não tem a mesma vida espiritual. E a obrigação nossa é edificar a nossa casa. Se você trabalha, se você estuda, se você tem um trabalho à noite, talvez não dá para você ver os cultos todos. Mas a obrigação de edificação da casa não é só aqui dentro. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu preciso edificar a minha casa e edificar ela de maneira sólida. E essa casa é espiritual. Porque vai dizer que ela sofreu com a chuva, ela sofreu com o transbordo das águas, ela sofreu a tribulação, sofreu perplexidade, e ela não caiu. Quer dizer, isso está dizendo para o espiritual nosso. Eu posso passar por situação que eu estou passando, mas eu não vou cair, não vou desmoronar. Por quê? Porque eu estou edificado em uma rocha. Qual é essa rocha? É Jesus de Nazaré. Então você não vai me ver chorando, você não vai me ver ali preocupado, a não ser no meu secreto com Deus. Mas nós precisamos edificar, porque a mesma água que bateu nessa casa, bateu na outra. Só que a outra não está edificada. Quantas vezes nós vivíamos a igreja no domingo ou na quarta-feira e entramos e saímos e não oferecemos nada, não edificamos nada. E é necessário edificar a nossa casa. Vocês lembram do homem Abraão? O pai da fé? Vocês lembram dele ou não? De Abraão? Tem muitas histórias sobre Abraão, não tem? Mas deixa eu te falar uma, se você lembra. Gênesis 22. Gênesis 22 vai dizer que Deus, depois de ter filho para Abraão, Isaac, lá para os seus 15, 16 anos, com alguns teólogos diz 12, diz que Deus pede a Abraão o filho. E fala a Abraão, deixa eu me dizer, agora eu quero seu filho no meu holocausto. Eu quero que o seu filho agora seja entregue por mim. Eu quero que você sacrifique o meu filho. Porque Abraão precisava ser provado. Porque ele tinha um chamado muito grande, que era para ser pai de uma grande nação, o qual nós fazemos parte de Abraão hoje, espiritualmente. E Abraão ele foi provado ao último instante. E eu quero te perguntar, Deus mandou levar Abraão, Gênesis 22, levar Isaac a um monte em que Deus ia mostrar para ele. E eu quero te falar o seguinte: quando Deus pediu para Abraão algo, Abraão, nas minhas conjecturas, até brigou com Deus. Brigou assim, não é brigar, Senhor, não. É dizer, Senhor, não faça isso. Eu esperei tantos anos para ter isso. Eu esperei tantos anos para o Senhor me dar uma semente, um filho. O Senhor me prometeu isso desde lá da minha terra de Ur, quando eu estava sossegado com meu pai. O Senhor me fez passar esses anos todos andando na sua presença, fazendo o que o Senhor pediu. E agora o Senhor me pede o que eu mais estou amando. Pega isso aí, o que eu mais estou
amando. E eu vou te mostrar que Abraão vai para o monte. E lá no monte Abraão vai precisar de algumas coisas. Ele vai precisar de uma faca, ou chamado na Bíblia de cutelo. Ele vai precisar de fogo. E ele vai precisar de lenha. E ele vai precisar de um altar. Ouviu isso? Sim ou não? Sim. Ele vai precisar de um cutelo, ele vai precisar de fogo, ele vai precisar de lenha e ele vai precisar de um altar. Só que Abraão não espera para ter fogo lá em cima do monte. Ele não espera para chegar lá e juntar lenha lá no monte. E ele não espera para fazer fogo lá no monte. Abraão já sai de casa com lenha. Abraão já sai de casa com fogo. E Abraão já sai de casa com cutelo. E o mais importante agora, ele já sai com o sacrifício. Só falta o altar. Abraão não esperou para vir num culto como esse buscar força. Abraão, quando chegou no lugar que Deus determinou para ele já ofereceu o sacrifício. Ele já tinha fogo, ele já tinha lenha, ele já tinha cutelo e ele já tinha sacrifício. Tem gente esperando o pregador, porque está achando que a visão do céu é vertical. Vertical é assim, estou errado aqui. Horizontal é assim. Estou esperando que é horizontal. É aqui para lá. Aí quer esperar que o louvor queima. Aí não consegui orar, hoje que o louvor estava ruim. Eu não consegui economizar porque tinha um irmão falando no meu ouvido lá. Meu amigão estava gritando muito. Eu não consegui economizar porque o pregador é ruim. Estava até dormindo. É porque está esperando aqui. Eu vou esperar, irmão, orar por mim que eu vou pegar fogo. Irmão, coloca uma coisa na minha vida e na sua vida. Eu não preciso de alguém colocar a mão em mim para me glorificar. Eu não preciso que alguém coloque a mão em mim e diga, você está sarado. Eu não preciso que alguém coloque a mão e diga, vai que eu estou com você. Abraão talvez saiu de casa até sem falar com Sara. E ele tinha tudo isso, ele chegou pronto para queimar. A igreja precisa entender que todo o ministério, todo o seu ministério, todo o meu ministério, ele começa dentro de casa. Aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Agora que vai entortar o caldo. Agora que o caldo vai engrossar. Porque o meu ministério começa dentro da minha casa. É como eu trato meus filhos. É como eu trato a minha esposa. Peraí, isso doeu em mim hoje. Doeu em mim hoje quando Deus falou. É como você trata a sua esposa. É como você trata a sua esposa. É como trata o seu filho. É como você trata a sua mãe. É como você trata o seu irmão. Aí nós não tratamos
nossa esposa, maltratamos o nosso marido, maltratamos, falamos mal do nosso chefe, falamos mal das pessoas, falamos mal do vizinho. Chega na igreja e quer queimar. Não vai queimar. Não vai queimar, querido. Vai chegar e vai fluir. Não vai fluir. Pastor, eu estou indo na igreja, eu estou até desanimado, sabe por quê? Porque não quer mudar. Porque todo mundo quer uma oração, mas não quer mudança. Não quer mudança. Segura ele. Não quer mudança. E nós precisamos entender, irmãos, que para servir a Deus tem que ter mudança, tem que ter transformação. Paulo está dizendo aqui que nós podemos estar até desanimados, mas nós não vamos ficar nessa situação, porque nós temos um Deus que está olhando por nós, tem um Deus que está olhando pela nossa vida. Não espere chegar um domingo de Santa Ceia, não espere chegar um domingo do avivamento, o culto do avivamento, para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, de ser uma pessoa cheia de Deus, cheia da graça de Deus. Eu quero dar um parênteses aqui, que tudo está começando dentro da minha casa. O meu ministério começa na minha casa. Quantas vezes eu errei? Quando o Senhor pegou essa palavra, João, começa dentro de sua casa e me levou dentro desse texto de Abraão, que Deus saiu de casa preparado. Ele não saiu de casa de qualquer forma. Nós temos que entender que nós precisamos queimar dentro da nossa casa. O pecado não é você passar por essas coisas. O pecado é você abandonar Deus nessas coisas. Quantas pessoas abandonaram Jesus por causa das tribulações, por causa das dúvidas, das incertezas, das dificuldades? E nós não podemos deixar o Senhor. Eu estava falando com um irmão do dia e falei assim: pastor, por que tem muito ímpio próximo? Porque tem muito ímpio cumprindo a lei dos princípios de Deus, e o crente não dá. Deixa eu te dizer uma coisa para você, e vou falar como eu falei alguns dias que eu preguei, e vou bater na tecla até a igreja de Cristo acordar. O Espírito pensa num cara que faz obra, doa coisa para as pessoas. Muitos deles são prósperos que estão lá. Sabe por quê? Porque cumpre um princípio da Bíblia sem às vezes entender, que é a generosidade. Como diz Provérbios, quando alguém bater a tua porta e te clamar por algo, dê a ele. Eu falei aqui com um irmão do dia, um rapaz que nós ajudamos tanto aqui na igreja, falou mal de mim, me detonou para todo mundo, falou de mal para mim dentro de Jesuíta inteira. Quando me contaram a minha intenção, não, foi de lá na hora. Aquele velho homem voltou que eu vi. Estava indo lá na hora, o irmão falou assim: pastor, pera aí. O irmão Marcos falou: calma, pastor, eu só te falei para o senhor estar ciente do que está acontecendo. Não, agora eu estou lá, já perdi esse primeiro, eu estou indo. E ele me conteve ali, eu esperei, mandei uma mensagem, esperei, e acabou que eu não fui. E dentro de mim estava assim, dizendo: frouxo, 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 é um frouxo. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor colocou algo no meu coração muito forte, e falou assim: João, ora, porque
Porque você vai ver dentro da casa de Deus de novo. E passaram uns 2 meses atrás, ele me mandou mensagem: pastor, estou precisando voltar, mas não tenho força. Eu disse: nós estamos te esperando. E vamos continuar orando. Quando foi essa semana agora, ele me mandou mensagem: pastor, estou precisando de 50 reais emprestado, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou com a minha mulher no hospital. E ele me mandou a chave Pix dele. Eu tinha 100 reais na minha conta. E eu mandei para ele 50. Eu precisava de 50. E o irmão ficou sabendo que eu mandei dinheiro para ele. E veio falar comigo: pastor, estou aprendendo com o Senhor. Eu falei assim: você precisa aprender com isso, aprender com Cristo. Porque eu estou aprendendo com Cristo. E eu falei assim: eu fiz isso porque eu não sou bom, não. Mas eu fiz isso por causa de Cristo, para obedecer a Cristo. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo de número 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos maldizeis. E eu peguei, e o Senhor me levou no 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E se sabe que entendimento eu tive sobre a sua cabeça, não é sobre a mim, sobre a sua, é sobre a dele. Satanás muitas vezes quer pegar a gente, irmãos, e quer fazer a gente duvidar daquilo que Deus está falando. É verdade. Quando Jesus estava na cruz, lá pregado na cruz, o que as pessoas diziam de Jesus? Tá, então vamos voltar um pouquinho para você entender. Lá no deserto, 40 dias, o que Satanás disse para Jesus? Se tu és, diga comigo, se tu és o Filho de Deus. Filho de Deus. Amém? 4 de Mateus. Quando você vai mais para frente, ali para o capítulo 18 de Mateus, Pedro vai dizer para Jesus para não fazer nada daquilo que Jesus estava dizendo que tinha que morrer, que tinha que padecer, e Jesus observou Satanás dele, repreendeu o demônio nele, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque é mister que o Filho do Homem sofre essas coisas. E lá na cruz, quem estava lá, os soldados romanos, disseram para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce daí. O ladrão também disse para Jesus, não foi? Agora eu te digo uma coisa: precisa de alguém confirmar o que Deus já disse? Sim ou não? Ah, é confirmação de Deus. Se Deus já disse no meu coração, está confirmado. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração para você, mamãe, daqui a pouquinho. Segura aí. Então, se Deus já disse para mim, através do apóstolo Paulo em Romanos, que diremos, pois, sobre todas estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem poderá impedir o poder de Deus? Porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Precisa alguém confirmar isso no seu coração? Precisa alguém dizer para você todo dia: amigo, você é vencedor, levanta a cabeça, não desanima, não fica preocupado com as tribulações. Não precisa. Mas por que vivemos disso?
Por que queremos viver desses como primitivos? Deus tem poder. Se nós temos já a palavra de Deus confirmada. Você sabe por que eu estou dizendo para você? Se tu és o Filho de Deus, o que foi dito no capítulo 3 do livro de Mateus, quando Jesus está saindo das águas? Apareceu a pomba corpórea sobre a cabeça de Jesus, o batismo e a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a quem a minha alma me se compraz. O qual eu tenho prazer, porque Satanás está tentando mostrar para Jesus: ei, você é o Filho de Deus. Oh, meu querido, Jesus talvez está falando assim: ô Satanás, deixa eu te falar uma coisa, eu não preciso dizer eu sou, mas eu fui obediente até a morte de cruz. Sabe para quê? Para isso aqui, meu irmão, porque nós somos vasos rachados. Nós somos vasos que racha fácil. Uma palavrinha que a minha esposa dizer que não for do meu agrado, eu já começo a me arrastar. Pastor fala uma palavra diferente, pastor, por que está no meu pé? Pastor, está me cutucando. Pastor, está me. Nós começamos a rachar. O marido fala uma palavra mais forte que a mulher já começa a rachar. Nós precisamos entender que Cristo veio tampar essas rachaduras que existem em nós. Cristo veio mudar a nossa vida. E isso começa tudo dentro de casa. Isso começa dentro de casa. Como cristão. E observa aqui uma coisa para você ver. Vamos voltar lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Jó capítulo 1, versículo 10. Satanás se apresenta como o filho, um dos filhos de Deus. Está tendo uma assembleia, Satanás aparece, e então ali naquela aparição Deus começa a ter uma conversa com o inimigo. E o inimigo vai apontar para Jó. Jó capítulo 1, versículo 10. Ele vai começar a apontar para Jó dizendo: Senhor, tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor faz para Jó, faz com que Jó fique mimado. Essa é a palavra mais gostosinha que eu achei. Mimar é quando o pai começa a fazer tudo para o filhinho, a mãe começa a fazer tudo para o filhinho. Aí eles falam: você está mimando demais do menino, você vai ver que vai dar nisso. Esse eu estou te obedecendo porque está me obedecendo. Foi assim que Satanás chegou diante de Deus. Mas aí, na conversa, Deus vai dizer para ele que ele pode tocar em Jó, e ele vai falar: e não é verdade que tu mesmo, Satanás, que o Senhor mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem. Está ali presente a casa. Algumas palavras têm a palavra antes da cerca: cercaste de sebas, S-E-B-A-S, que significa cercas juntas vivas, onde não há espaço para passar. Glória a Deus. Aleluia. Algumas traduções vai ter essa palavra sebas. Pastor, pode ter que procurar para nós, por favor. E vai dizer, irmãos, que Deus, Satanás vai dizer para Deus: Deus, o Senhor mesmo tem cercado, o Senhor mesmo tem cercado Jó de uma forma de cercas vivas, onde não há espaço para ninguém entrar. Eu quero dizer para você qual a tradução para você. A CF, procurei a CF. Então Deus Satanás está mostrando para Deus que Jó só te serve porque o Senhor cercou ele de tal maneira que ninguém consegue penetrar na vida dele. Essa palavra aí significa cercas vivas plantadas juntas. Então Satanás está dizendo para Deus: Deus, Jó só te serve porque está tudo bem.
Porque o Senhor cercou ele de uma maneira que ninguém consegue penetrar. Gente, Satanás estava de olho em Jó tem muito tempo. Observar até a maneira que Deus o cercava. Aí vem a sugestão. A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas pega ali a palavra casa. Tudo começava na casa de Jó. Da casa dele partia para a casa dos seus filhos. A Bíblia vai dizer, você lê, que os filhos de Jó, quando se reuniam, era grande festa. Jó ia, depois das festas, que duravam 7, 10 dias, ele ia, desconsagrava tudo, orava um dia tudo, e falava: Deus, se os meus filhos estão andando no erro, o Senhor perdoa os meus filhos, que o Senhor livra os meus filhos, que o Senhor guarda os meus filhos. Jó fazia algo tremendo para a casa dele, sabe por quê? Porque senão a casa dele caía. Sabe por que a tua casa ainda está de pé, está calambiando, mas está de pé? É porque tem você aqui buscando a presença de Deus, tem você reclamando ao Senhor, tem você aqui ainda que não está desanimado, que não está perplexo na situação. Mas se você está, Deus vai te levantar nessa noite. Deus vai restaurar a tua vida nessa noite. E tudo começa dentro da casa de Jó. Se dentro da casa de Jó tivesse tudo errado, não tinha jeito de Deus cercar ele. Mas Deus cercou Jó e fez assim: olha, eu vou te prosperar, Jó. Coloca o versículo 1 assim. Nós não vamos cumprir, não. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não passemos quando eu te na tua face. Satanás, ele gosta de apontar. Você vê um irmãozinho, uma pessoa que começa a apontar os outros, você tem princípio inimigo. Ah, você viu a roupa do fulano? Ah, você viu o ciclano? Ah, você viu o cabelo? Você viu? Para com isso. Deixe de apontamento. Eu aprendi desde tempo que quando você faz isso, tem 3 para você: Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos que entender que começou dentro da casa de Jó, dentro da casa de Abraão. E nós precisamos usar, começa dentro da nossa casa. E Deus me colocou uma coisa no coração que não vai ser fácil eu fazer para a minha vida, mas também não é impossível, porque se Deus agir, quem poderá contra? Nós precisamos de entender, irmão, que Satanás está uma coisa, e Deus fala assim aqui, 12, pode ir e toca na sua saúde. Mas contra ele, não, tira tudo que ele tem, mas não toca na sua vida. Talvez Deus permite o inimigo tocar em mim, porque até para tocar em nós, vai dizer João, carta de João, que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Mas se Deus permite o inimigo tocar em mim por alguma coisa, é porque Deus sabe que eu vou aguentar. E o segredo é: não desanime, não fique perplexo, não se torne um atribulado, porque a partir das vezes você pode até me ver. Alguns irmãos falam: pastor, o que você tem? Mas começa a adoração, nós vamos adorar a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos bendizer ao Senhor. E Paulo vai dizer aqui que nós precisamos ser cercados por Deus. E para nós sermos cercados por Deus, começa como eu trato o meu irmão, como eu trato o membro,
como eu trato a minha casa, como eu trato a minha família, como eu trato os meus inimigos. Talvez não seja uma palavra tão linda que você queria ouvir, mas é uma palavra que cura, é uma palavra que sara, é uma palavra que restaura. E aqui o apóstolo vai dizer algo tão gracioso: abatido, um estado de profundo desânimo, tristeza ou fragilidade. Isso é abatido. Mas ele vai dizer que nós não estamos destruídos. Que tudo isso aqui pode até fazer isso que acontece conosco. Mas nós não estamos destruídos. Não é o fim. Não acabou. Não é a sua sina. Porque pode vir tentando o inimigo destruir você fisicamente. Ele pode tentar destruir você espiritualmente. Ele pode tentar destruir você economicamente, como fez com Jó. Deus já queimou ele. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca desamparou aquele que o busca. Deus nunca larga a mão daquele que está com ele. Pode você ir chorando, caminhando, abatido e entristecido, adore a si mesmo, busque a si mesmo, cante a si mesmo. E no final você vai ver que Deus vai restaurar o seu físico, Deus vai restaurar o seu espírito, Deus vai restaurar a sua vida econômica. Jó foi entrando num estado, irmão, em que até a esposa dele não olhava para ele. Tem pessoas que falam assim: se o meu esposo estivesse comigo aqui, as coisas eram diferentes. Meu irmão, não pense você que seria não, porque tribulação vem, dificuldade vem, elas podem vir espiritual ou por ordem natural das coisas. Perder um emprego pode ser por ordem natural, mas pode ser uma perseguição. Ser afligido pode ir por ordem natural e por ordem espiritual. Pode ter uma ordem espiritual contra a minha vida ou uma de ordem natural. Mas acontece que Deus nunca abandonou aqueles que o buscam. Aqueles que os buscam, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa de que maneira você veio à casa de Deus, importa que Deus vai te pegar, e vai te levantar, e vai te erguer, e vai te fortalecer. Mas não espere um culto de domingo, não espere um culto de sexta-feira de libertação. Todos os dias eu cito um versículo para mim, há muitos anos: o Espírito de Deus está sobre mim, a que me ungiu a pregar boas novas quebrantadas e pôr em liberdade os cativos. Satanás pode até tentar parar, desanimar, mas quem vai à nossa frente é o leão da tribo de Judá, aquele que não conhece derrota, aquele que não conhece dificuldade, aquele que aos homens vão dizer assim: olha que interessante, os discípulos reclamaram com Jesus e disseram: Jesus, é impossível o homem se salvar na condição humana. Olha para você e olha se é fácil ser salvo. Mas Cristo morreu para salvar, e você é salvo pela fé, mediante a graça que Deus derramou naquela cruz do Calvário. Se acha que Satanás estava feliz quando Jesus estava na cruz? Se acha que Satanás estava todo felizão, dizendo assim, como diz alguns pregadores, estava fazendo festa, tocando tamborim, cheio de inimigo. E depois acordou para dizer: já está aí, mandou fogo nele. O negócio dele era assim, querendo que Jesus. Calma, irmão. O negócio dele é querendo que Jesus descesse da cruz, porque na cruz era o sacrifício.
Está agitadinho hoje. Calma. Deus é muito bravo, meu Deus. Não, fica calma. Deus é nosso Pai é Deus. Satanás estava preocupadíssimo com Jesus naquela cruz. Você acha que foram os pregos que seguraram Jesus? Você acha que foi aquelas chibatadas? Você acha que foi aquela lança do seu lado? Você acha que foi aquela coroa de espinhos? Nada daquilo segurava Jesus, a não ser o amor que ele tem por nós. Nada segurou Jesus naquela cruz. E é isso que eu quero dizer para você. Romanos capítulo 5 vai dizer assim: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará com Jesus todas as coisas? Tudo, visível e invisível, nós somos cordeiros da graça de Deus em Jesus. Olha para mim e diga assim: desânimo, fora, perplexidade, fora, abatimento, fora, tribulação, fora, em nome de Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. Vem cá, para me orar para você rápido, para você ficar tudo lá no tempo. Eu sei, eu também estou tribulado. Fica assim, não. Irmãos, você que trouxe uma oferta, fica quietinho, sabe? Não problema não. Entrega você. Entrega você. Você que trouxe uma oferta, você que trouxe o seu dízimo, os irmãos me pediram para abrir a conta, fazer o QR Code, está aí na cadeira de juros que os irmãos pediram, viu, querido? E até eu falo muito isso, eu não gosto muito desse negócio de internet, o negócio é aqui, eu gosto é trazer no pé do altar. E Deus, Ele é fiel para a minha vida e para a sua vida. Talvez você não trouxe uma oferta hoje, talvez você não trouxe o seu dízimo hoje, mas todos vocês, eu quero ungir a sua mão, eu quero ungir a sua testa, eu quero orar abençoando a tua vida. E como está lá na acusação de Satanás, eu vou pedir: Deus, nos cerca com cercas vivas, onde nada possa penetrar. Aleluia, Deus Santo. E nos abençoe e nos prospere. Eu vou pedir ajuda aqui da missionária Leta para ungir na mão dos irmãos, mas eu gostaria que todos viessem aqui à frente, porque eu sei que de uma forma ou de outra, todos são ofertantes da casa de Deus. Tem um trabalho sendo feito ali embaixo ali, ó, e às vezes os irmãos nem conhecem o irmão, porque chega aqui, senta lá atrás e vai embora. Tem uma maneira de ofertar ao Senhor. Então eu gostaria de chamar os irmãos aqui à frente. Vem cá, missionário. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A palavra de Deus nos diz que é melhor dar do que receber, porque o que semeia, ele voltará colhendo os seus filhos. Tudo isso que nós temos feito aqui nessa igreja nesses longos 16 anos, desde passando pelo pastor Gilberto, desde passando pelo pastor Evaldo, passando agora por nós, tem sido a boa mão de Deus sobre a vida dos irmãos, tem sido a boa mão de Deus sobre a vida de vocês, porque sem vocês nada disso aqui poderia ser feito. E nós vamos chegar ainda melhores. Eu quero pedir que Deus prospere a tua vida, que Deus alargue as tuas fronteiras, que Deus derrame sobre a sua vida a bênção, a paz, que o Senhor derrame sobre a tua casa a felicidade,
derrama sobre os seus filhos a bênção. O Senhor derrama sobre a sua vida a saúde. Que nesta noite a tristeza do teu coração seja retirada agora, o desânimo, o cansaço, a fraqueza, o desânimo. As crianças estão subindo porque hoje é o dia delas. Hoje não é dia da Aparecida, hoje é dia das crianças. E todos nós temos uma parte de criança dentro de nós ainda. E eu abençoo a tua vida com toda sorte de bênção. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua casa, o seu trabalho. Eu abençoo o teu gado, eu abençoo o teu trabalho, o trabalho das tuas mãos. Eu abençoo os seus animais. Eu abençoo o teu carro. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo os teus filhos. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você será abençoado. Porque o Senhor vai te cercar. Diga a palavra segue. Diga segue. Eu sou cercado. Aonde não é espaço para o inimigo entrar na minha vida. Venha receber a unção em nome de Jesus. Só pra me mostrar o teu poder.
Eu quero que você ponha a mão sobre o teu filho e abençoe o teu filho. Se você não está com o seu filhinho aí, eu quero que você eleve os seus olhos, mas traga o seu filho aqui à frente. Traga todos os filhinhos aqui à frente, em nome de Jesus. Traga essas bênçãos de Jesus. E Deus faz essa criança aqui, está sem pai, e é órfão, não, né? Essas bênçãos de Jesus. Seus filhos são bênção do Senhor. Seus filhos são herança do Senhor. Eu louvo a Deus pelos filhos dos teus filhos. Eu quero abençoar os seus filhos. Eu quero abençoar a geração que vem após eles. Vão ser gerações que vão precisar muito, mas de muita fé e muita unção de vocês para direcionar. Então que Deus possa abençoar os filhos de vocês de uma maneira tremenda e poderosa. Grandiosíssimo Deus e eterno e soberano Pai. Nesta noite, no nome de Jesus, eu quero abençoar os filhos dos teus filhos. Eu quero apresentá-los, ó Pai, diante do Senhor, para que o Senhor venha preparar o melhor desta terra. Que o Senhor livra eles, Pai, do ataque do mal, do homem violento, do homem sanguinário. Ó Deus, o Senhor livra eles da maldade desse mundo. Que o Senhor, Pai, quando que essas crianças passarem e forem adquirindo a sua adolescência, a sua juventude, a sua maturidade, que eles sejam guardados pelo poder do Senhor. Que eles sejam bênção, vitória, que a tua boa mão seja sobre eles. Eu quero profetizar, Pai, um bom colégio, um melhor colégio, um bom trabalho, ó Deus, uma ótima profissão. Eu quero profetizar sobre eles, meu Pai, ó Deus, o escolhido e a escolhida do Senhor na vida deles. Eu os abençoo, Pai, com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, é bolo. Aleluia. Pode vir no bolinho e se sentando. Amados, estamos visitando nesta noite os visitantes Adriano, Tayana e Gustavo. Onde estão eles? São amigos do irmão Isaac, do meu filho Isaac. Como dizemos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, amém? Se precisar de uma amiga, nós temos duas para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. Os demais irmãos que têm nos visitado já, mas tem mais tempo do que foi visitado, nós nos consideramos de casa já, no nome de Jesus. Irmãos, se você tem uma semana abençoada, a agenda da semana continua ajudando normal essa semana, nós não teremos graça essa semana, né? Então nós temos culto quarta-feira, sexta oração, e domingo que vem o culto da família, amém? No nome de Jesus. Eu desejo a você uma semana abençoada. Eu desejo a você que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, que o Senhor te faça prosperar os teus caminhos,
Que o Senhor te livre do mal e te dê uma semana abençoada no Senhor. Em nome de Jesus, vá em paz. E o Senhor te abençoe com toda a sorte e bênção, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.